Art. 69. O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. Primeiro, o Conselho será integrado por membros nomeados pelo Governador do Estado, do Distrito Federal e dos Territórios, dentre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade. A legislação federal e estadual regulará o seu funcionamento. Segundo, o mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá a duração de 4 anos. Art. 70. Incumbe ao Conselho Penitenciário e emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuada a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. Segunda, inspecionar os estabelecimentos e serviços penais. Terceira, apresentar, no primeiro trimestre de cada ano, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior. Quarta, supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos. Capítulo 6º. Dos Departamentos Penitenciários. Seção I. Do Departamento Penitenciário Nacional. Art. 71. O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Art. 72. São atribuições do Departamento Penitenciário Nacional. E acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional. Segunda, inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais. Terceira, assistir tecnicamente às unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta lei. Quarta, colaborar com as unidades federativas mediante convênios, na implantação de estabelecimentos e serviços penais. V. Colaborar com as unidades federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. Sexta, estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o Cadastro Nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar. Sétima, acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial de que trata o terceiro do art. 112 desta lei, monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência, específica ou não, mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais. Primeiro, incumbem também ao Departamento a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamento federais. Segundo, os resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas previstas no inciso 7º do caput deste artigo serão utilizados para, em função da efetividade da progressão especial para a ressocialização das mulheres de que trata o terceiro do art. 112 desta lei, avaliar eventual desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Seção 2ª. Do Departamento Penitenciário Local. Art. 73. A legislação local poderá criar departamento penitenciário ou órgão similar, com as atribuições que estabelecer. Art. 74. O Departamento Penitenciário Local, ou órgão similar, tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade da federação a que pertencer. Parágrafo único. Os órgãos referidos no caput deste artigo realizarão o acompanhamento de que trata o inciso 7º do caput do art. 72 desta lei e encaminharão ao Departamento Penitenciário Nacional os resultados obtidos. Seção 3ª. Da direção e do pessoal dos estabelecimentos penais. Art. 75. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos: e ser portador de diploma de nível superior de Direito, ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou Serviços Sociais. Segunda, possuir experiência administrativa na área. Terceira, ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. Parágrafo único. O diretor deverá residir no estabelecimento, ou nas proximidades, e dedicar tempo integral à sua função. Art. 76. O quadro do pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia e assessoramento do estabelecimento e às demais funções. Art. 77. A escolha do pessoal administrativo, especializado, de instrução técnica e de vigilância atenderá à vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato. O ingresso do pessoal penitenciário, bem como a progressão ou a ascensão funcional dependerão de cursos específicos de formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores em exercício. Segundo, no estabelecimento para mulheres somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado. Capítulo 7º. Do patronato. Art. 78. O patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. Artigo 26. Art. 79. Incumbe também ao patronato e orientar os condenados à pena restritiva de direitos.
Segunda, fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana. Terceira, colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional. Capítulo 8º. Do Conselho da Comunidade. Art. 80. Haverá, em cada comarca, um Conselho da Comunidade composto, no mínimo, por um representante de associação comercial ou industrial, um advogado indicado pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, um defensor público indicado pelo Defensor Público Geral e um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. Parágrafo único. Na falta da representação prevista neste artigo, ficará a critério do juiz da execução a escolha dos integrantes do Conselho. Art. 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade e visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca. Segunda, entrevistar presos. Terceira, apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário. Quarta, diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento. Capítulo 9. Da Defensoria Pública. Art. 81-A. A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando, no processo executivo e nos incidentes da execução, para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva. Art. 81-B. Incumbe, ainda, à Defensoria Pública e requerer a. Todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. B. A aplicação aos casos julgados de lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. C. A declaração de extinção da punibilidade. D. A unificação de penas. I. A detração e remissão da pena. F. A instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. G. A aplicação de medida de segurança e sua revogação, bem como a substituição da pena por medida de segurança. H. A conversão de penas, a progressão nos regimes, a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto. I. A autorização de saídas temporárias. J. A internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. K. O cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. L. A remoção do condenado na hipótese prevista no 1º do art. 86 desta lei. Segunda, requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir. Terceira, interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução. Quarta, representar ao juiz da execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. V. Visitar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento, e requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Sexta, requerer à autoridade competente a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal. Parágrafo único. O órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Título 4. Dos estabelecimentos penais. Capítulo I. Disposições gerais. Art. 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. 1 grau a mulher e o maior de 60 anos, separadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. Segundo, o mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa desde que devidamente isolados. Art. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. Primeiro haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários. Segundo, os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 meses de idade. Terceiro, os estabelecimentos de que trata o segundo deste artigo deverão possuir, exclusivamente, agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas. Quarto, serão instaladas salas de aulas destinadas a cursos do ensino básico e profissionalizante. Quinto, haverá instalação destinada à Defensoria Pública. Art. 83-A. Poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais, e notadamente e serviços de conservação, limpeza, informática, copeiragem, portaria, recepção, reprografia, telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalações e equipamentos internos e externos. Segunda, serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso. Primeiro, a execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização do poder público. Segundo, os serviços relacionados neste artigo poderão compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, máquinas e profissionais. Art. 83-B.
São indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia, e notadamente. I. Classificação de condenados. Segunda, aplicação de sanções disciplinares. Terceira, controle de rebeliões. Quarta, transporte de presos para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais. Art. 84. O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Primeiro, os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios. I. Acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. Segunda, acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Terceira, acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversos dos apontados nos incisos I e segunda. 2 graus. O preso que, ao tempo do fato, era funcionário da administração da Justiça Criminal ficará em dependência separada. Terceiro, os presos condenados ficarão separados de acordo com os seguintes critérios. I. Condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. Segunda, reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Terceira, primários condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Quarta, demais condenados pela prática de outros crimes ou contravenções em situação diversa das previstas nos incisos I, segunda e terceira. Quarto, o preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos ficará segregado em local próprio. Art. 85. O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade. Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo à sua natureza e peculiaridades. Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. Primeiro, a União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. 2 graus. Conforme a natureza do estabelecimento, nele poderão trabalhar os liberados ou egressos que se dediquem a obras públicas ou ao aproveitamento de terras ociosas. Terceiro, caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. Capítulo 2. Da penitenciária. Art. 87. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime fechado. Parágrafo único. A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os territórios poderão construir penitenciárias destinadas, exclusivamente, aos presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado, nos termos do art. 52 desta lei. Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular. A. Salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. B. Área mínima de 600 m2, 6 metros quadrados. Art. 89. Além dos requisitos referidos no art. 88, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa. Parágrafo único. São requisitos básicos da seção e da creche referidas neste artigo. E atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação educacional e em unidades autônomas, e segunda, horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e à sua responsável. Art. 90. A penitenciária de homens será construída, em local afastado do centro urbano, a distância que não restrinja a visitação. Capítulo 3. Da colônia agrícola, industrial ou similar. Art. 91. A colônia agrícola, industrial ou similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Art. 92. O condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo, observados os requisitos da letra A, do parágrafo único, do artigo 88, desta lei. Parágrafo único. São também requisitos básicos das dependências coletivas. A. A seleção adequada dos presos. B. O limite de capacidade máxima que atenda aos objetivos de individualização da pena. Capítulo 4. Da casa do albergado. Art. 93. A casa do albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime aberto, e da pena de limitação de fim de semana. Art. 94. O prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos, e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Art. 95. Em cada região haverá, pelo menos, uma casa do albergado, a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras. Parágrafo único.
O estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e orientação dos condenados. Capítulo V. Do Centro de Observação. Art. 96. No Centro de Observação realizar-se-ão os exames gerais e o criminológico, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação. Parágrafo único. No centro poderão ser realizadas pesquisas criminológicas. Art. 97. O Centro de Observação será instalado em unidade autônoma ou em anexo a estabelecimento penal. Art. 98. Os exames poderão ser realizados pela Comissão Técnica de Classificação, na falta do Centro de Observação. Capítulo 6º. Do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Art. 99. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis referidos no artigo 26 e seu parágrafo único do Código Penal. Parágrafo único. Aplicar-se ao hospital, no que couber, o disposto no parágrafo único, do artigo 88, desta lei. Art. 100. O exame psiquiátrico e os demais exames necessários ao tratamento são obrigatórios para todos os internados. Art. 101. O tratamento ambulatorial, previsto no artigo 97, segunda parte, do Código Penal, será realizado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou em outro local com dependência médica adequada. Capítulo 7º. Da Cadeia Pública. Art. 102. A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios. Art. 103. Cada comarca terá, pelo menos uma cadeia pública a fim de resguardar o interesse da administração da justiça criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. Art. 104. O estabelecimento de que trata este capítulo será instalado próximo de centro urbano, observando-se na construção as exigências mínimas referidas no artigo 88 e seu parágrafo único desta lei. Título V. Da execução das penas em espécie. Capítulo I. Das penas privativas de liberdade. Seção I. Disposições gerais. Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Art. 106. A guia de recolhimento, extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a assinará com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá I. O nome do condenado. Segunda, a sua qualificação civil e o número do registro geral no órgão oficial de identificação. Terceira, o inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, bem como certidão do trânsito em julgado. Quarta, a informação sobre os antecedentes e o grau de instrução. V. A data da terminação da pena. Sexta, outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário. Primeiro, ao Ministério Público se dará ciência da guia de recolhimento. Segundo, a guia de recolhimento será retificada sempre que sobrevier modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena. 3 graus. Se o condenado, ao tempo do fato, era funcionário da administração da justiça criminal, far-se-á, na guia, menção dessa circunstância, para fins do disposto no 2 graus, do artigo 84, desta lei. Art. 107. Ninguém será recolhido, para cumprimento de pena privativa de liberdade, sem a guia expedida pela autoridade judiciária. 1 grau. A autoridade administrativa incumbida da execução passará recibo da guia de recolhimento para juntá-la aos autos do processo, e dará ciência dos seus termos ao condenado. Segundo, as guias de recolhimento serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, e anexadas ao prontuário do condenado, aditando-se, no curso da execução, o cálculo das remissões e de outras retificações posteriores. Art. 108. O condenado a quem sobrevier doença mental será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Art. 109. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade, mediante alvará do juiz, se por outro motivo não estiver preso. Seção 2ª. Dos regimes. Art. 110. O juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal. Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remissão. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 2019. E 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Segunda, 20% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Terceira, 25% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça.
Quarta, 30% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. V. 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Sexta, 50% da pena, se o apenado for a. Condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. B. Condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, ou C. Condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Sétima, 60% da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Oitava, 70% da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Primeiro, em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Segundo, a decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Terceiro, no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são, cumulativamente: I. Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Segunda, não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente. Terceira, ter cumprido ao menos um oitavo da pena no regime anterior. Quarta, ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento. V. Não ter integrado organização criminosa. Quarto, o cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no terceiro deste artigo. Quinto, não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no quarto do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Sexto, o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Sétimo, o bom comportamento é readquirido após um ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Art. 113. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo juiz. Art. 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que I. estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. Segunda, apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime. Parágrafo único. Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 desta lei. Art. 115. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias. I. Permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga. Segunda, sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados. Terceira, não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial. Quarta, comparecer a juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado. Art. 116. O juiz poderá modificar as condições estabelecidas, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de I. Condenado maior de 70 anos. Segunda, condenado acometido de doença grave. Terceira, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. Quarta, condenada gestante. Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado I. praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Segunda, sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime, artigo 111. Um grau o condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Segundo, nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. Art. 119. A legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, artigo 36, 1º, do Código Penal. Seção 3ª. Das autorizações de saída. Subseção I. Da permissão de saída. Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos.
e falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. Segunda, necessidade de tratamento médico, parágrafo único do artigo 14. Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Art. 121. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída. Subseção 2ª. Da saída temporária. Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: I. Visita à família. Segunda, frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do segundo grau ou superior, na comarca do juízo da execução. Terceira, participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Primeiro, a ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução. Segundo, não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: I. Comportamento adequado. Segunda, cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4, se reincidente. Terceira, compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Art. 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Primeiro, ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado. I. Fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício. Segunda, recolhimento à residência visitada, no período noturno. Terceira, proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres. Segundo, quando se tratar de frequência a curso profissionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. Terceiro, nos demais casos, as autorizações de saída somente poderão ser concedidas com prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra. Art. 125. O benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, for punido por falta grave, desatender as condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso. Parágrafo único. A recuperação do direito à saída temporária dependerá da absolvição no processo penal, do cancelamento da punição disciplinar ou da demonstração do merecimento do condenado. Seção 4ª. Da remissão. Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Primeiro, a contagem de tempo referida no caput será feita à razão de I. 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas, no mínimo, em 3 dias. Segunda, 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Segundo, as atividades de estudo a que se refere o primeiro deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. Terceiro, para fins de cumulação dos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. Quarto, o preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Quinto, o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3, no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. Sexto, o condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do primeiro deste artigo. Sétimo, o disposto neste artigo aplicar-se às hipóteses de prisão cautelar. Oitavo. A remissão será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa. Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Art. 128. O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos. Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.
Primeiro, o condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. Segundo, ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos. Art. 130. Constitui o crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remissão. Seção V. Do livramento condicional. Art. 131. O livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário. Art. 132. Deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Primeiro, serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes: a. Obter ocupação lícita, dentro de prazo razoável se for apto para o trabalho. b. Comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. c. Não mudar do território da comarca do juízo da execução, sem prévia autorização deste. 2 graus poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes: a. Não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. b. Recolher-se à habitação em hora fixada. c. Não frequentar determinados lugares. Art. 133. Se for permitido ao liberado residir fora da comarca do juízo da execução, remeter-se a cópia da sentença do livramento ao juízo do lugar para onde ele se houver transferido e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. Art. 134. O liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente às autoridades referidas no artigo anterior. Art. 135. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao juízo da execução, para as providências cabíveis. Art. 136. Concedido o benefício, será expedida a carta de livramento com a cópia integral da sentença em duas vias, remetendo-se uma à autoridade administrativa incumbida da execução e outra ao Conselho Penitenciário. Art. 137. A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando-se o seguinte: e a sentença será lida ao liberando, na presença dos demais condenados, pelo presidente do Conselho Penitenciário ou membro por ele designado, ou, na falta, pelo juiz. Segunda, a autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento. Terceira, o liberando declarará se aceita as condições. Primeiro de tudo, em livro próprio, será lavrado termo subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever. Segundo, cópia desse termo deverá ser remetida ao juiz da execução. Art. 138. Ao sair o liberado do estabelecimento penal, ser-lhe-á entregue, além do saldo de seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta, que exibirá a autoridade judiciária ou administrativa, sempre que lhe for exigida. Primeiro, a caderneta conterá: a identificação do liberado. b. O texto impresso do presente capítulo. c. As condições impostas. Segundo, na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto, em que constem as condições do livramento, podendo substituir-se a ficha de identificação ou o seu retrato pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. Terceiro, na caderneta e no salvo-conduto deverá haver espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no artigo 132 desta lei. Art. 139. Art. 139. A observação cautelar e a proteção realizadas por Serviço Social Penitenciário, Patronato ou Conselho da Comunidade terão a finalidade de fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença concessiva do benefício. Segunda, proteger o beneficiário, orientando-o na execução de suas obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa. Parágrafo único. A entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário, para efeito da representação prevista nos artigos 143 e 144 desta lei. Art. 140. A revogação do livramento condicional dar-se-á nas hipóteses previstas nos artigos 86 e 87 do Código Penal. Parágrafo único. Mantido o livramento condicional, na hipótese da revogação facultativa, o juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições. Art. 141. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova, sendo permitida, para a concessão de novo livramento, a soma do tempo das duas penas. Art. 142. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto o liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento. Art. 143. A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação do Conselho Penitenciário, ou, de ofício, pelo juiz, ouvido o liberado. Art. 144.
O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário, e ouvido o liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso I do caput do art. 137 desta lei, observado o disposto nos incisos 2ª e 3ª e 1º e 2º do mesmo artigo. Art. 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final. Art. 146. O juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade, se expirar o prazo do livramento sem revogação. Seção 6ª. Da monitoração eletrônica. Art. 146b. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: 2ª, autorizar a saída temporária no regime semiaberto. 4ª, determinar a prisão domiciliar. Art. 146c. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: e receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações. 2ª, abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça. Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa. E a regressão do regime. 2ª, a revogação da autorização de saída temporária. 6ª, a revogação da prisão domiciliar. 7ª, advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos D e a 6ª deste parágrafo. Art. 146d. A monitoração eletrônica poderá ser revogada. E, quando se tornar desnecessária ou inadequada. 2ª, se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave. Capítulo 2º. Das penas restritivas de direitos. Seção I. Disposições gerais. Art. 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares. Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o juiz, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Seção 2ª. Da prestação de serviços à comunidade. Art. 149. Caberá ao juiz da execução: e designar a entidade ou programa comunitário ou estatal, devidamente credenciado ou convencionado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente, de acordo com as suas aptidões. 2ª, determinar a intimação do condenado, cientificando-o da entidade, dias e horário em que deverá cumprir a pena. 3ª, alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho. Primeiro, o trabalho terá a duração de 8 horas semanais e será realizado aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, nos horários estabelecidos pelo juiz. 2º, a execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Art. 150. A entidade beneficiada com a prestação de serviços encaminhará mensalmente, ao juiz da execução, relatório circunstanciado das atividades do condenado, bem como, a qualquer tempo, comunicação sobre ausência ou falta disciplinar. Seção 3ª. Da limitação de fim de semana. Art. 151. Caberá ao juiz da execução determinar a intimação do condenado, cientificando-o do local, dias e horário em que deverá cumprir a pena. Parágrafo único. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Art. 152. Poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, cursos e palestras, ou atribuídas atividades educativas. Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Art. 153. O estabelecimento designado encaminhará, mensalmente, ao juiz da execução, relatório, bem assim comunicará, a qualquer tempo, a ausência ou falta disciplinar do condenado. Seção 4ª. Da interdição temporária de direitos. Art. 154. Caberá ao juiz da execução comunicar à autoridade competente a pena aplicada, determinada a intimação do condenado. Primeiro, na hipótese de pena de interdição do artigo 47, inciso I, do Código Penal, a autoridade deverá, em 24 horas, contadas do recebimento do ofício, baixar ato, a partir do qual a execução terá seu início.
Segundo, nas hipóteses do artigo 47, incisos 2ª e 3ª, do Código Penal, o juízo da execução determinará a apreensão dos documentos que autorizam o exercício do direito interditado. Art. 155. A autoridade deverá comunicar imediatamente ao juiz da execução o descumprimento da pena. Parágrafo único. A comunicação prevista neste artigo poderá ser feita por qualquer prejudicado. Capítulo 3º. Da suspensão condicional. Art. 156. O juiz poderá suspender, pelo período de 2 a 4 anos, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, na forma prevista nos artigos 77 a 82 do Código Penal. Art. 157. O juiz ou tribunal, na sentença que aplicar pena privativa de liberdade, na situação determinada no artigo anterior, deverá pronunciar-se, motivadamente, sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue. Art. 158. Concedida a suspensão, o juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo fixado, começando este a correr da audiência prevista no artigo 160 desta lei. 1 grau. As condições serão adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, devendo ser incluída entre as mesmas a de prestar serviços à comunidade, ou limitação de fim de semana, salvo hipótese do artigo 78, segundo, do Código Penal. Segundo, o juiz poderá, a qualquer tempo, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante proposta do Conselho Penitenciário, modificar as condições e regras estabelecidas na sentença, ouvido o condenado. Terceiro, a fiscalização do cumprimento das condições, reguladas nos Estados, territórios e Distrito Federal por normas supletivas, será atribuída a Serviço Social Penitenciário, Patronato, Conselho da Comunidade ou instituição beneficiada com a prestação de serviços, inspecionados pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público, ou ambos, devendo o juiz da execução suprir, por ato, a falta das normas supletivas. Quarto, o beneficiário, ao comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora, para comprovar a observância das condições a que está sujeito, comunicará, também, a sua ocupação e os salários ou proventos de que vive. Quinto, a entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção, para os fins legais, qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições. Sexto, se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais o primeiro deverá apresentar-se imediatamente. Art. 159. Quando a suspensão condicional da pena for concedida por tribunal, a este caberá estabelecer as condições do benefício. Primeiro, de igual modo proceder-se-á quando o tribunal modificar as condições estabelecidas na sentença recorrida. Segundo, o tribunal, ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá, todavia, conferir ao juízo da execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício e, em qualquer caso, a de realizar a audiência admonitória. Art. 160. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz a lerá ao condenado, em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas. Art. 161. Se, intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 20 dias, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena. Art. 162. A revogação da suspensão condicional da pena e a prorrogação do período de prova dar-se-ão na forma do artigo 81 e respectivos parágrafos do Código Penal. Art. 163. A sentença condenatória será registrada, com a nota de suspensão em livro especial do juízo a que couber a execução da pena. Primeiro, revogada a suspensão ou extinta a pena, será o fato averbado à margem do registro. Segundo, o registro e a averbação serão sigilosos, salvo para efeito de informações requisitadas por órgão judiciário ou pelo Ministério Público, para instruir processo penal. Capítulo 4. Da pena de multa. Art. 164. Extraída a certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora. Primeiro, decorrido o prazo sem o pagamento da multa, ou o depósito da respectiva importância, proceder-se à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Segundo, a nomeação de bens à penhora e a posterior execução seguirão o que dispuser a lei processual civil. Art. 165. Se a penhora recair em bem imóvel, os autos apartados serão remetidos ao juízo civil para prosseguimento. Art. 166. Recaindo a penhora em outros bens, dar-se-á prosseguimento nos termos do 2º do artigo 164, desta lei. Art. 167. A execução da pena de multa será suspensa quando sobrevier ao condenado doença mental, artigo 52 do Código Penal. Art. 168. O juiz poderá determinar que a cobrança da multa se efetue mediante desconto no vencimento ou salário do condenado, nas hipóteses do artigo 50, primeiro, do Código Penal, observando-se o seguinte. O limite máximo do desconto mensal será o da 4ª parte da remuneração e o mínimo de 1/10.
Segunda, o desconto será feito mediante ordem do juiz a quem de direito. Terceira, o responsável pelo desconto será intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado pelo juiz, a importância determinada. Art. 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta lei, poderá o condenado requerer ao juiz o pagamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas. 1 grau. O juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações. Segundo, se o condenado for impontual ou se melhorar de situação econômica, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, revogará o benefício executando-se a multa, na forma prevista neste capítulo, ou prosseguindo-se na execução já iniciada. Art. 170. Quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com pena privativa da liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante desconto na remuneração do condenado. Artigo 168. Primeiro, se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade ou obtiver livramento condicional, sem haver resgatado a multa, far-se-á a cobrança nos termos deste capítulo. Segundo, aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior aos casos em que for concedida a suspensão condicional da pena. Título 6º. Da execução das medidas de segurança. Capítulo I. Disposições gerais. Art. 171. Transitada em julgado a sentença que aplicar medida de segurança, será ordenada a expedição de guia para a execução. Art. 172. Ninguém será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou submetido a tratamento ambulatorial, para cumprimento de medida de segurança, sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Art. 173. A guia de internamento ou de tratamento ambulatorial, extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a subscreverá com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá a qualificação do agente e o número do registro geral do órgão oficial de identificação. Segunda, o inteiro teor da denúncia e da sentença que tiver aplicado a medida de segurança, bem como a certidão do trânsito em julgado. Terceira, a data em que terminará o prazo mínimo de internação, ou do tratamento ambulatorial. Quarta, outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento ou internamento. 1 grau. Ao Ministério Público será dada ciência da guia de recolhimento e de sujeição a tratamento. 2 graus. A guia será retificada sempre que sobrevier modificações quanto ao prazo de execução. Art. 174. Aplicar-se-á, na execução da medida de segurança, naquilo que couber, o disposto nos artigos 8 graus e 9 graus desta lei. Capítulo 2º. Da cessação da periculosidade. Art. 175. A cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança, pelo exame das condições pessoais do agente, observando-se o seguinte. A autoridade administrativa, até um mês antes de expirar o prazo de duração mínima da medida, remeterá ao juiz minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a revogação ou permanência da medida. Segunda, o relatório será instruído com o laudo psiquiátrico. Terceira, juntado aos autos o relatório ou realizadas as diligências, serão ouvidos, sucessivamente, o Ministério Público e o curador ou defensor, no prazo de 3 dias para cada um. Quarta, o juiz nomeará curador ou defensor para o agente que não o tiver. O juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, poderá determinar novas diligências, ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança. Sexta, ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o inciso anterior, o juiz proferirá sua decisão, no prazo de 5 dias. Art. 176. Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o juiz da execução, diante de requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo anterior. Art. 177. Nos exames sucessivos para verificar-se a cessação da periculosidade, observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto no artigo anterior. Art. 178. Nas hipóteses de desinternação ou de liberação, artigo 97, 3º, do Código Penal, aplicar-se-á o disposto nos artigos 132 e 133 desta lei. Art. 179. Transitada em julgado a sentença, o juiz expedirá ordem para a desinternação ou a liberação. Título 7º. Dos incidentes de execução. Capítulo I. Das conversões. Art. 180. A pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser convertida em restritiva de direitos, desde que o condenado a esteja cumprindo em regime aberto. Segunda, tenha sido cumprido pelo menos um quarto da pena. Terceira, os antecedentes e a personalidade do condenado indiquem ser a conversão recomendável. Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. Primeiro, a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado
A. Não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital. B. Não comparecer, injustificadamente, à entidade ou programa em que deva prestar serviço. C. Recusar-se, injustificadamente, a prestar o serviço que lhe foi imposto. D. Praticar falta grave. E. Sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa. Segundo, a pena de limitação de fim de semana será convertida quando o condenado não comparecer ao estabelecimento designado para o cumprimento da pena, recusar-se a exercer a atividade determinada pelo juiz ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras A, D e do parágrafo anterior. Terceiro, a pena de interdição temporária de direitos será convertida quando o condenado exercer, injustificadamente, o direito interditado ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras A e I, do primeiro, deste artigo. Art. 183. Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Art. 184. O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida. Parágrafo único. Nesta hipótese, o prazo mínimo de internação será de 1 ano. Capítulo 2º. Do excesso ou desvio. Art. 185. Haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares. Art. 186. Podem suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução. I. O Ministério Público. Segunda, o Conselho Penitenciário. Terceira, o sentenciado. Quarta, qualquer dos demais órgãos da execução penal. Capítulo 3º. Da anistia e do indulto. Art. 187. Concedida a anistia, o juiz, de ofício, a requerimento do interessado ou do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade. Art. 188. O indulto individual poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário, ou da autoridade administrativa. Art. 189. A petição do indulto, acompanhada dos documentos que a instruírem, será entregue ao Conselho Penitenciário, para a elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça. Art. 190. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e do prontuário, promoverá as diligências que entender necessárias e fará, em relatório, a narração do ilícito penal e dos fundamentos da sentença condenatória, a exposição dos antecedentes do condenado e do procedimento deste depois da prisão, emitindo seu parecer sobre o mérito do pedido e esclarecendo qualquer formalidade ou circunstâncias omitidas na petição. Art. 191. Processada no Ministério da Justiça com documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição será submetida a despacho do Presidente da República, a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar. Art. 192. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação. Art. 193. Se o sentenciado for beneficiado por indulto coletivo, o juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, providenciará de acordo com o disposto no artigo anterior. Título 8º. Do procedimento judicial. Art. 194. O procedimento correspondente às situações previstas nesta lei será judicial, desenvolvendo-se perante o juízo da execução. Art. 195. O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício, a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário, ou, ainda, da autoridade administrativa. Art. 196. A portaria ou petição será autuada ouvindo-se, em 3 dias, o condenado e o Ministério Público, quando não figurem como requerentes da medida. Primeiro, sendo desnecessária a produção de prova, o juiz decidirá de plano, em igual prazo. Segundo, entendendo indispensável a realização de prova pericial ou oral, o juiz a ordenará, decidindo após a produção daquela ou na audiência designada. Art. 197. Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Título 9. Das disposições finais e transitórias. Art. 198. É defesa ao integrante dos órgãos da execução penal, e ao servidor, a divulgação de ocorrência que perturbe a segurança e a disciplina dos estabelecimentos, bem como exponha o preso a inconveniente notoriedade, durante o cumprimento da pena. Art. 199. O emprego de algemas será disciplinado por decreto federal. Art. 200. O condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. Art. 201. Na falta de estabelecimento adequado, o cumprimento da prisão civil e da prisão administrativa se efetivará em seção especial da cadeia pública. Art. 202.
Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei. Art. 203. No prazo de 6 meses, a contar da publicação desta lei, serão editadas as normas complementares ou regulamentares, necessárias à eficácia dos dispositivos não auto-aplicáveis. Primeiro, dentro do mesmo prazo deverão as unidades federativas, em convênio com o Ministério da Justiça, projetar a adaptação, construção e equipamento de estabelecimentos e serviços penais previstos nesta lei. Segundo, também, no mesmo prazo, deverá ser providenciada a aquisição ou desapropriação de prédios para instalação de casas de albergados. Terceiro, o prazo a que se refere o caput deste artigo poderá ser ampliado, por ato do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mediante justificada solicitação, instruída com os projetos de reforma ou de construção de estabelecimentos. Quarto, o descumprimento injustificado dos deveres estabelecidos para as unidades federativas implicará na suspensão de qualquer ajuda financeira a elas destinada pela União, para atender às despesas de execução das penas e medidas de segurança. Art. 204. Esta lei entra em vigor concomitantemente com a Lei de Reforma da Parte Geral do Código Penal, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 3.274, de 2 de outubro de 1957.